Bom, hoje nós vamos falar sobre sono, depressão e memória. A tríade da saúde mental. Você já ouviu falar sobre isso? É uma abordagem muito interessante, sono. A doutora Renata trata bastante dentro da neurologia. Vem para a gente também na parte integrativa, né, que nós dois fazemos. Mas isso aí hoje está sendo muito debatido por várias áreas, tanto da medicina e dentre outras. Mas a importância do sono, relacionar o ciclo do sono com o estresse, a ansiedade e levando até a própria quadro depressivo devido a não dormir bem, não dormir direito. Eu acho que o importante é que as pessoas precisam entender que o sono, ele não é definitivamente para o descanso do corpo unicamente, né? Durante as fases do sono, a gente tem uma produção de hormônios, a gente tem estabilização da parte metabólica, a questão da pressão arterial. Então, o nosso corpo, durante o sono, ele funciona de forma, assim, exponencial. E a gente passa por fases, ciclos do sono, e cada ciclo ele está relacionado a uma organização do nosso corpo. Então, alguns pacientes têm o hábito de interromper sono, criar um hábito de ir ao banheiro, né? Talvez você pegue esse paciente geriátrico que tem esse hábito noturno de não só geriátrico, né? Não só geriátrico. Pessoas que praticam atividade física no período noturno, por exemplo, acabam tendo uma ingesta maior de líquido, de água, às vezes toma suplemento junto, vai acabar levantando mais à noite. Tem pessoas, eu atendo pessoas que têm um costume um hábito de levantar à noite, toma bastante água à noite, mesmo durante a noite, e vai fatalmente levantar e vai cortar esse sono, vai interromper. Aí o corpo precisa passar pela indução do sono, fazer a fase de novo. Então a gente precisa ter os ciclos bem estabelecidos e fazer uma quantidade de ciclos certo durante a noite para que a gente acorde com a sensação de descanso, de bem-estar. E hoje a gente fala até dessa questão da alteração do sono na obesidade, né? Fugindo um pouquinho do tema aqui, como é importante dormir bem para que a gente possa também fazer manutenção do peso, né? Pacientes que dormem mal ganham mais peso, vão fatalmente engordar mais, eles vão ganhar mais peso. A questão hormonal relacionada ao sono também é importante falar não só da melatonina, a questão do cortisol, do estresse, né? Então você tem um hormônio que ele te dá energia, que ele faz com que você consiga executar suas atividades durante o dia, ele precisa estar alto de manhã, o cortisol, e lá por 4 da tarde, mais ou menos, ele começa a declinar, a cair. E aí o hormônio do sono, que é a melatonina, que todo mundo fala hoje, né, muito da melatonina, que ela tem várias funções, não somente do sono, ele tem que subir. Esse equilíbrio, ele tem que ser muito, muito legal, muito certinho. O que acontece? Pessoas estressadas, inflamadas, você citou o obeso, né? O paciente que vem ganhando peso, ele começa a fazer inversões. Essas inversões que a gente vê no consultório. É o paciente muito estresse, cortisol alto à noite, piora do sono, e esse você vai tendo o que a gente chama hoje de efeito cascata e vai culminar com os hormônios. Eu costumo dizer para o paciente, vai derreter o hormônio. Vai ter estradiol, progesterona para a mulher, testosterona para o homem e para a mulher também, e aí tem uma série de consequências, né? Nós podemos falar aqui, por exemplo, na menopausa, falar um pouquinho da menopausa, que a mulher tem o declínio do estradiol e isso também já vai piorando o sono dela. Então, às vezes ela acorda, né, com fogacho. Imagine se acordar com fogacho à noite, aquele calorão, aquela onda de calor, interrompe o sono. Você vai dormir outro dia, você vai amanhecer, talvez irritada, cansada, baixa produtividade do trabalho, né? O sono é realmente, como tem um ditado popular, ele alimenta, né? O sono, ele restaura. E, na verdade, também não esquecendo aqueles pacientes que têm o hábito de trabalhar à noite, né? Tela, exposição à luz azul da tela, e aí você vai ali mandar uma mensagem para sua pineal que você está acordado, que o seu cérebro tem que ficar atento, você vai subir seu nível de cortisol, no momento que o cortisol deveria estar ali bem baixinho, quase que zero, para você iniciar o seu sono, ou seja, você faz uma bagunça toda. E aí isso, de uma forma crônica, você vai ficando mais desatento, mais desfocado, esquecido, mais cansado, e aí vem essa questão aí do esquecimento, né? E é uma questão, existem ativos? Existe. Usar benzodiazepínico, que é a faixa preta, é a solução? Definitivamente não é a solução, porque isso vai piorar o teu esquecimento. E vai causar uma dependência maior do uso da medicação. Esses pacientes, eles não conseguem tirar o remédio depois, você sabe muito bem disso. Sim. Eles não conseguem. E aí eu brinco, você perde o paciente, ele troca de médico, mas ele não larga do remédio. Isso é muito comum, entendeu? Então a questão da higiene
higiene do sono é muito importante. Então, sono é um pilar importante na cognição. Quando a gente fala de depressão, aí nem se fala, né? Hoje em dia, os psiquiatras já são muito atentos a respeito disso, porque o paciente depressivo crônico, ele tem uma maior chance de se tornar um paciente demenciado futuramente. Por quê? Porque a gente sabe que a depressão, ela é uma neuroinflamação e ela vai aí alterar níveis de cortisol e aí a gente vai ter uma piora desse quadro inflamatório e a gente vai ter uma perda dessa capacidade cognitiva desse paciente. Você vê que a gente volta no assunto de novo de inflamação. A gente volta a falar de declínio hormonal. Eu gosto de citar muito a menopausa, mas eu posso citar aí o declínio hormonal do homem, né, da andropausa, mas eu falo muito da menopausa por questões da baixa do estradiol, que a mulher ela já está irritada, ansiosa, é uma fase que ela ganha mais peso, então é uma fase que ela inflama muito mais. E o sono vai virar um lixo. Outro dia essa mulher ela vai ter que trabalhar, cuidar do filho, enfim, produtividade vai cair muito e com certeza nesses casos, se ela já tem uma tendência ou se ele já tem uma tendência a ter um pezinho aí na depressão, isso aí vai ser um gatilho para que ele entre em depressão e fique doente. E eu vou te falar também de muitos casos que a mulher acha que ela está com um quadro depressivo, né? Às vezes chega usando medicação e na verdade quando você organiza a parte hormonal dela, ela se restabelece. Não é uma questão de depressão, é uma questão dos hormônios estarem desorganizados. São os pilares, né? Tomar muito cuidado com o lixo metabólico. Então, por exemplo, come mal, se alimenta mal, inflama mais, cortisol lá no teto, isso vai levar ao estresse, vai levar à ansiedade, piora do sono, é um ciclo que você não sai, aí entra o remédio, hoje está uma prática muito comum de dar o remédio, indutor do sono, que não vou citar nomes, mas tem alguns aí, e isso é uma bengala e não larga. Você vê quanto é difícil você orientar um paciente que já toma remédio para dormir. Ele não quer parar. E na medicina é assim, faixa preta, medicações de faixa preta, e realmente ficou sabendo que fazia muito mal, que isso aumentava a chance do paciente ter um quadro cognitivo, demencial. Então, vamos deixar de lado essa medicação e vamos para os indutores de sono, né? Que são as drogas aí Z. E aí, se apostou muito nessa medicação, porque ela não era faixa preta e ela iria melhorar a indução de sono sem causar prejuízo. Hoje a história já é outra. A gente sabe que ela tem um prejuízo, que ela causa dependência, né? Eu acho que é até pior, porque é uma medicação de mais fácil acesso, entre aspas, porque ela não é faixa preta. E aí, hoje a gente vê aí uma troca até por outros grupos de medicação, que continua sendo um caminho, um atalho, um caminho mais fácil, mas que isso vai causar uma consequência. E vai acabar levando ao paciente que a gente vê aqui, que é um paciente mais jovem, que está tomando remédio para dormir, tomando remédio para acordar, tomando remédio para ficar com energia, né? Porque ele dorme mal, tomou remédio, acorda cansado e ele não sai desse ciclo. E isso é muito comum. Isso no consultório, na prática clínica, as pessoas que estão nos ouvindo que certamente conhece alguém desse jeito, que toma remédio, ou toma energético, ou toma muito café, enfim, para estimular, porque o sono foi ruim. Mas eu acho interessante também respeitar o horário do sono. Cada um tem, por exemplo, se eu dormir, no meu caso, 5 horas da noite, eu acordo super bem, trabalho o dia inteiro, faço atividade. Então, quer dizer, tem pessoas que precisam que dormem menos, não tomam remédio e têm um desempenho normal. Então, não é, eu tenho que dormir 8 horas, porque senão outro dia meu desempenho vai ser ruim. Eu, assim, no dia a dia na clínica, eu procuro filtrar um pouco esse tipo de informação que o paciente me passa, até para dar um norte melhor para ele, né? Para dar uma orientação melhor. Você dorme 6 horas, você acorda bem? Acorda. Não está irritado? Não. Você come mais? Aumenta? Não. Pratica esporte? Pratico. Quer dizer, para ele é o suficiente. Sim. Cada um tem a sua individualidade. Entendeu? É uma individualidade. Só lembrando que abaixo de 4 horas, esse paciente não faz todos os ciclos do sono e existe uma necessidade. Né? E vai ter algum dano, isso é real, é fato. Vai ter algum dano em relação a isso. Bom, e eu acho que no fim das contas, o mais importante é a gente ter essa abordagem mesmo, fazer uma higiene do
sono, se reorganizar, olhar os pontos que estão ruins aí na nossa rotina, né? Dá mais trabalho. A medicação, o recurso da medicação ainda é uma coisa mais fácil, mas eu acho que você ganha aí muito futuramente. É uma construção que você faz para ter um envelhecimento de qualidade. Principalmente o neuroenvelhecimento. Evitem de tomar remédios para dormir. Evitem de tomar remédios para dormir. Intensifique a atividade física, procure o seu médico, faça os exames. Tem muita causa, né? Às vezes desequilíbrios hormonais, um monte de causa que pode levar à insônia ou até mesmo a quadros crônicos de sono que vai fazer com que você tenha que ficar tomando remédio. Então evita, melhora a qualidade de vida, melhora o estilo de vida. Sim. E isso tudo vai ajudar numa higiene do sono e vai fazer com que você tenha aí um neuroenvelhecimento, um envelhecimento melhor. Então é isso. Conta aqui pra gente se você faz uso de alguma medicação ou algum suplemento, algum ativo natural que para você funciona bem para o seu sono. Se você ficou com alguma dúvida, ative as nossas notificações, nos siga nos canais e a gente aguarda vocês no próximo episódio.